Cumprimentos, irmãos, com a graça e a paz do Senhor, amém? Vou abrir aqui em João 14, no versículo 2, que diz assim: Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E hoje eu queria falar um pouco sobre um lugar que a gente não consegue imaginar muito, que palavras não conseguem descrever, que não se ouviu nenhum som, que olhos ainda não vislumbraram esse lugar. Eu queria comentar um pouco sobre o céu e sobre como ele é, como ele será. Sabemos então que existe 3 tipos de céu, que é o céu que vemos, o céu das nuvens. Existe o céu fora, que é o que acolhe todos os astros, o sol, a lua e as estrelas. E existe o céu celeste também, que é o terceiro céu, o que habita todos os anjos, e Deus. Em toda a Bíblia a gente procura, principalmente no Velho Testamento, e a gente não consegue achar detalhes sobre o céu. Mas lá em Lucas, se eu não me engano, é comentado sobre Lázaro e o rico, que é onde fala sobre o céu. Lázaro foi um homem que ele foi levado por anjos até o céu, onde estava tendo uma festa. E o rico estava no inferno. Lá eu creio que é Lucas também, fala sobre o ladrão que estava na cruz ao lado de Jesus. E ele pediu perdão pelos pecados e disse para Jesus lembrar dele. E naquele momento Jesus fala que naquele dia o ladrão ainda estaria com ele. E só até isso que a gente sabia sobre o céu. Não sabemos como ele é, que cor e quais são os detalhes do céu. Mas com esse pouquinho nos deixa super curiosos. Até chegar em 2 Coríntios, no capítulo 12, e no versículo 2 e 3 e 7, se eu não me engano, fala sobre Paulo. E Paulo comenta que ele teve uma visão do céu. E teve tantas coisas maravilhosas que ele até teve um espinho na carne para não deixar ele orgulhoso naquele momento, por causa de tudo que ele tinha visto. Ele disse na mensagem que era um lugar onde humanos não poderiam descrever. E isso atiça toda a nossa curiosidade de como é o céu e o porquê dele ser tão maravilhoso. E com isso, então, a gente sabe que ele é um lugar inimaginável, que há coisas maravilhosas, que é um lugar para os salvos, onde terá paz e é eterno. É um lugar onde vamos morar 100 anos, 100 horas, eternamente. Mas ainda nos deixa curiosos sobre como é e como será. Após 2 Coríntios, foi em 65 depois de Cristo, aconteceu que em 95, cerca de 40 a 50 anos atrás, ou assim, há 40 a 50 anos após o 2 Coríntios, em 95 após Cristo, João escreveu um livro apocalíptico que fala sobre o final, sobre o começo, sobre o meio do fim dos tempos. E comenta também sobre o céu, com detalhes tão precisos que eu não conseguiria não descrevê-los. No capítulo 21, fala sobre o novo céu e a nova terra, a cidade santa, a nova Jerusalém. E sabemos então que o céu ele não será só um lugar, mas ele será uma nova cidade, uma nova oportunidade, uma nova terra, uma cidade santa, a Jerusalém que tanto aguardamos. Mais abaixo no versículo 4, fala que não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. E eu entendo que com isso não terá mais coisas ruins. Tudo que passamos, todos os nossos sofrimentos aqui na terra, no céu não terá mais. Não haverá choro, não haverá dor, não haverá nada que se possa... Tudo que podemos imaginar, na verdade. Tudo que podemos sonhar, na verdade. Porque tudo que passamos, todas as tribulações, todas as tentações que passamos aqui na terra, como será bom morarmos em um lugar onde não vamos passar mais por nada disso. A partir do versículo 9, lemos sobre a estrutura do céu. E é um versículo
mega grande e que fala tão detalhadamente sobre o céu. Fala sobre a largura, fala sobre o comprimento, fala sobre o brilho, fala sobre as pedras preciosas, enfeitando o alicerce da muralha, fala sobre as portas que eram feitas de pérolas, e cada porta tem um tipo de pérola diferente. O anjo guarda cada porta, sendo 12 portas, cada uma representando a tribo de Israel. E no mundo onde vivemos, existem 8 tipos de maravilha no mundo. E a primeira é tipo uma muralha, tipo um palácio da China, que ele é muito antigo. E ele é um lugar extremamente bonito. Mas eu creio que nem a primeira maravilha do mundo pode se comparar com o céu e com a beleza que há nele. Nada pode se comparar com o que é descrito em Apocalipse. E morar em um lugar como esse, pela eternidade, eu creio que é muito maior do que os sonhos que temos aqui na Terra, de visitar lugares que nos chamam a atenção. Lá será um lugar eterno e muito melhor do que imaginamos. Por fim, no capítulo 22, escreve um rio que tem a água da vida, correndo diretamente do trono de Deus. Uma árvore da vida, onde suas folhas servem para curar as nações. E essa cura, ela pode ser tanto espiritual, como física, como mental, como psicológica. É uma cura que ela pode vir da alma, pode vir de várias formas. E curar as nações. Se a gente for tentar imaginar quantas pessoas já existiram nesse mundo, ultrapassaria mais dos 7 bilhões. Ultrapassaria mais do que conseguimos contar, mais do que conseguimos imaginar. E essa árvore, ela cura e já curou todas essas nações, e talvez muito mais do que imaginamos, talvez muito mais do que 2000 anos atrás, e talvez muito mais do que há 2000 anos à frente do que estamos. Como não vamos querer ir a um lugar assim? Como não vamos querer ter a cura diretamente de uma árvore, ter a vida diretamente correndo do rio onde Deus habita? Parece um lugar tão incrível que, como Paulo diz, não conseguimos achar as palavras certas, não conseguimos achar e descrever tudo que há naquele lugar. Principalmente porque na época que João teve essa visão, foi uma época que as coisas ainda eram devagar, ainda tinha pouco conhecimento na Terra. Porém, hoje podemos ir a um lugar só pela uma foto no celular ou no notebook, e podemos achar muitas coisas legais ultimamente. Podemos viajar o mundo com um clique, mas naquela época não tinha essa facilidade assim. E eu creio que tudo que João viu, tudo que ele conhecia, eu creio que Deus tem muito mais. Mesmo que possamos ir de um clique ao outro e achar coisas incríveis nessa terra, eu creio que o céu, ele é muito maior do que imaginamos. Ele é muito mais bonito do que tantas pedras juntas. Ele é muito mais bonito do que João conseguiu descrever aqui nesse livro. Porém, apesar de ser um lugar bonito, apesar de ser um lugar onde tem vida e não tem tristeza e não tem dor, eu creio também que é um lugar que é sem graça se ele não tiver a presença de Deus. Eu creio o que é o céu se não tiver a presença de Deus sondando aquele lugar. Não adianta o céu existir. Não adianta o céu existir se não tiver Deus. Porque antes dele existir, Deus já era criador. Deus já existia, Deus já era Pai, já era tudo. O que adianta ir a um lugar sem sofrimentos e sem Deus, sendo que os próprios sofrimentos é o que nos aproxima de Deus? E o que adianta ir para um lugar bonito, sendo que Deus é a própria beleza do lugar? É quem deu vida às cores, às formas, deu os anjos, fez tudo aquilo. E não só isso, como não foram só as pedras não foram pedras que nos salvaram do pecado, nos salvaram naquela cruz, mas foi o próprio Filho de Deus que nos salvou. E para que ter vida e ser curado se não for para servir e para estar com Deus? Talvez você me pergunte, mas eu não estou entendendo aonde você quer chegar, porque você disse que ia comentar sobre o céu. Você ia falar como ele era e tudo mais, e eu já disse tudo que tem no céu. Mas o que eu gostaria de ressaltar nessa mensagem é que tem muita gente mais interessada no céu do que no dono dele. Tem muita gente
tem gente mais interessada no que Deus tem para dar do que no próprio Deus. Eu creio que tudo que Deus tem para a gente é de certa forma muito incrível. Se pudéssemos imaginar e ter um raciocínio mais lógico, tudo que Deus tem preparado para a gente é algo maior do que imaginamos, é algo maior do que nossa capacidade consegue alcançar. Porém, tudo ainda é pequeno se não for com Deus. Tudo não vale a pena se não for com Deus. Não é sobre o que Ele tem para dar, mas é sobre quem Deus é para nós. Não importa a beleza, nem o que o lugar garante ter. Se não tiver Deus ali, nada será. Eu gosto também de pensar que o inferno é medonho não por ter resquício... Assim como o inferno é medonho por não ter resquício da presença de Deus, o céu só é interessante por causa de quem habita lá. E tem muita gente ressaltando muito o céu e como ele é, e esquecendo que aquele lugar só é bonito porque a presença ilustre é do próprio Criador. É o Criador que criou os céus, a terra, o mar, é quem criou o céu, é quem criou as pessoas, é quem criou eu e você. E aquele lugar, o céu, ou seja, o que for, só é interessante porque teve alguém que fez, e foi Deus. Na Rábia, em 800 depois de Cristo, cerca de 705 anos após toda essa mensagem, onde acaba a Bíblia até Apocalipse, que acaba em 95 depois de Cristo. E eu já comentei isso em outra pregação, mas eu gosto muito do que ela fala, que diz assim: se eu te adorar por medo do inferno, queima-me no inferno. Se eu te adorar pelo paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não escondas de mim a tua face. E tem muita gente querendo Deus só pelo paraíso, ou só pelo medo do inferno, ou só porque Deus tem bênçãos para nos dar, ou só por isso e só pelo aquilo, mas esquece que Deus ele é muito mais do que a bênção. E mesmo que fosse que Ele nos desse uma vida inteira de sofrimentos, Deus ainda é Deus na nossa vida. Ele não deixa de ser Deus só porque Ele nos deu menos ou por determinada coisa que acontece. Mas Deus continua sendo Deus. E é por isso que Deus é bom. Que venhamos almejá-lo sempre, não só pelo céu, não só pelo inferno, e nem por bênçãos e nem por nada que Ele venha nos dar, mas que venhamos adorá-lo por quem Deus é, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito, mas principalmente pela presença ilustre que é Deus, porque não adianta estar vivo se não for com a presença de Deus, não adianta estar neste mundo se não for com a presença de Deus, não adianta ir para um céu se não tiver a presença de Deus lá, que venhamos estar com o nosso foco somente em Deus, somente em Cristo, somente no Espírito Santo, na Trindade, que venhamos ter Ele como centro das nossas vidas, e assim vamos desfrutar também do céu, vamos desfrutar de um lugar lindo onde Deus preparou para a gente, mas que venhamos ter em mente que somente Deus é o que precisamos para alcançar esse lugar, não só o lugar, mas principalmente Deus, e eu agradeço a minha oportunidade.